Opa, sejam bem-vindos para mais uma videoaula aqui para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Hoje a gente vai tratar do tema de hepatites virais, que é um tema, aliás, muito importante e que despenca nas provas pelo Brasil afora. Bem, mas primeiro, quem sou eu? Bem, eu sou o professor Jairan Oliveira, eu atuo como agente comunitário de saúde, mas eu sou formado em biologia. Mas vamos direto à questão. Hoje, prometendo o que eu tinha dito na última videoaula, nós vamos resolver uma daquelas questões que eu não expliquei na resolução da prova anterior, né? Essa é uma questão que foi aplicada agora em 2024 pela banca Facete Concursos, lá na prefeitura de Manguape, Paraíba. Aliás, esqueci de colocar aqui o PB, para o cargo de agente de combate às endemias. Bem, mas vamos à questão. Hepatite é um termo genérico que descreve a inflamação do fígado. É bom que vocês já tomem conta disso, porque a hepatite tem vários fatores que podem originá-la. Mas enfim, pode ser causada por infecções virais, que é o que importa para a gente no momento, consumo excessivo de álcool, toxinas, medicamentos e outras condições. Essas outras condições que ele diz aqui é muita coisa mesmo, mas por hoje não importa, né? Vamos nos ater às hepatites virais. As hepatites virais são classificadas em tipos A, B, C, D e E. É muita hepatite realmente. Cada uma com modos distintos de transmissão e prevenção. Transmissão e prevenção. Ok. O que é que ele quer aqui hoje? Ele quer saber da transmissão. Qual o tipo de hepatite é primariamente transmitido através do consumo de água e alimentos contaminados? Bem, e aqui ele já coloca lá os tipos de hepatites: A, B, C, D e E. Bem, deixa eu explicar logo uma pequena coisa aqui que ele não falou aqui no enunciado, mas as hepatites elas podem ser descritas como H, AB, HBV e assim vai. Seria mais ou menos assim. No caso da hepatite A, H, A, V, RAV, né? Seria vírus da hepatite A. No caso, se fosse AB, H, B, V. AC, como é que seria? H, C, V. E assim por diante. D, V. E por último aqui, A, E, V. Como disse, o H vem de hepatite. O B vai distinguir aqui, o B, o A, o C ou o D vai distinguir qual é o tipo. E o V aqui do final é de vírus. Virus. Né? Professor, esse é o único tipo de sigla que tem para descrever os vírus da hepatite A, B, C, D, E? Não. Há alguns termos, como vocês devem ter percebido aqui, ele está meio fora da posição. Isso é porque aqui ele é a tradução do termo em inglês. Existe também alguns artigos que colocam do jeito que a gente fala, né? Seria então vírus da hepatite A, né? Ou então vírus da hepatite B. Deu para entender? Então essas siglazinhas podem mudar. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas provas que em vez de colocar o nome da hepatite, né, me fale qual é o tipo de vírus que transmite o HAV, né? Aí o pessoal fica perdido, do que ele está falando? Está falando da hepatite. Como isso, pode haver também outras siglazinhas, você tem que se atentar se tem um H, coisa assim. É bom você prestar sempre muita atenção aqui na descrição da questão, né? Geralmente, pela descrição, você vai matar, porque às vezes está lá, por exemplo, se ele tivesse tirado aqui a palavra hepatite, ainda daria para saber o que é, né? O termo genérico, ou então só daqui, por exemplo, inflamação do fígado. O que é? Só pode ser hepatite, né? Tem outros tipos de inflamação do fígado? Até tem, mas no geral é hepatite. Ok, mas o que a banca quer saber mesmo? Ela quer saber qual hepatite é primariamente transmitida através do consumo de água contaminada. Água e alimentos contaminados, né? Ok.
Então vamos aqui para um quadro em branco que eu vou explicar como é a transmissão de cada uma delas. Então vamos começar primeiro pela a hepatite A. Lembrando que eu estou usando aqui uma das formas de abreviação para esse vírus. Como é a transmissão da hepatite A? É a dita oral fecal. E as moscas hoje não estão me deixando em paz. Como assim, professor? De alguma forma, a pessoa vai ter contato com fezes e essas fezes vão chegar até a boca da pessoa. Nossa, professor, mas que coisa nojenta. Quem é que faria isso? Bem, tem algumas pessoas no mundo que fazem isso rotineiramente. Mas o que geralmente acontece é que você tem contato ou você ingere água contaminada com fezes. E acredite, isso é mais comum do que parece, porque a grande maioria do esgoto no Brasil e no mundo não é tratado. E esse esgoto vai parar onde? Nos rios. De onde é que a gente tira água para beber? Geralmente de um rio. E aí, já viu, né? Professor, essa é a única maneira de a água ser contaminada? Não, tem outras maneiras também. Por exemplo, eu moro aqui em uma zona rural, né? É normal em zona rural que hajam fossas sépticas. Quando o lençol freático ele é baixo, é normal que essas fezes elas entrem em contato com o lençol freático. E aí a contaminação desse lençol freático. Então, mesmo quando você retira água de um poço, ela pode já vir contaminada por causa das fossas sépticas que há na região. Se forem muitas fossas sépticas, então a chance de contaminação é maior. Ou então, às vezes, a fossa séptica da casa está muito próxima, digamos que aqui seja fossa, né? Está muito próxima do reservatório, né? Do poço, enfim, de um poço, né? De onde retira a água. Então, essa fossa acaba contaminando esse poço. E aí, né, já viu, o risco de você adquirir hepatite aumenta e muito. Claro que não é porque está próximo que vai necessariamente você ser contaminado pela hepatite. Mas não é o ideal. Ah, professor, por que se dá isso? Bem, o vírus da hepatite A, ele se aloja ali no intestino, né? Então ele sai pelas fezes, né? Então, como eu disse, entra em contato com a água e tal. Professor, tem outras maneiras de você ser contaminado com a hepatite A? Sim, tem. Na verdade, assim, quando você não faz uma higiene adequada das mãos, né? Quando você vai no banheiro, não vai lá no banheiro, né? Faz, né, seu cocô e não lava as mãos direitinho, você pode passar para outras pessoas quando você toca nas pessoas. Ou seja, é muito comum que se passe, não tão comum assim, mas é possível que se passe então entre crianças. Sim, em uma escola. Em uma escola você tem diversas crianças. Olha as minhas criancinhas aqui, né? E é normal que elas se toquem, né? Porque são crianças, né? Estão ali convivendo. E aí o que acontece? Você pode ter uma criança que está infectada, digamos que seja essa daqui, e no convívio ela pode passar para as outras crianças. Inclusive pode até passar para o professor. Por isso que é importante a vacinação para prevenir. Antes que eu esqueça também, há uma outra forma de transmissão da hepatite A, que é através do sexo anal. Sim, quando você pratica essa forma de sexo sem proteção, se a pessoa estiver contaminada, você pode adquirir o vírus, porque o vírus vai estar tanto nas mucosas da vagina como no sêmen do homem, né? Então, protejam-se. Vamos agora então para a hepatite B. Como é que se transmite a hepatite B? Bem, prioritariamente é por via vertical. Vertical? Como assim, professor? Bem, há duas formas de transmissão das doenças. Na verdade, há várias, mas essas duas principais. Nós temos a vertical e nós temos a horizontal. Na vertical, assim como diz, é como se ela passasse de cima para baixo, enquanto na horizontal, na linha do horizonte, né, você passa de um lado para o outro. Na horizontal, as doenças são passadas de
diretamente de um indivíduo, ó, o meu indivíduo aqui novamente, bonitinho, para outro indivíduo. Então, em uma sociedade, você acaba passando de pessoa para pessoa. Ou seja, por exemplo, o vírus da gripe, né? Você pode passar ao tocar numa pessoa, se sua mão estiver contaminada, ou então, quando você espirra e as pessoas estão por perto, vai passando de pessoa para pessoa. Em uma transmissão vertical, não é bem assim. O que acontece é que passa da mãe, no momento da gestação, para a prole, ou seja, os filhos dela. Essa aqui é a transmissão vertical. O que acontece então é que o principal meio de transmissão da hepatite B é justamente por isso, passando da mãe para o filho. Professor, esse é o único meio de transmissão da hepatite B? Não é. Então, vamos lá. A hepatite B, ela tem uma coisa assim meio que a ver com o sangue, né? Como a criança está lá no interior da barriga, na verdade ele está meio que protegido ainda. Mas quando ele sai, que tem contato, né, no momento do parto, que tem contato com o sangue da mãe, é um dos momentos mais perigosos que tem durante a gestação, porque ali ele pode ser contaminado. Nesse momento, teve contato com o sangue, não é? Então, vamos pensar aqui em sangue. Quais são outras maneiras, então, que a gente poderia adquirir a hepatite B? Tendo contato com sangue, por exemplo, usando agulhas ou seringas, né? Aquelas pessoas que utilizam drogas e tal, às vezes elas compartilham seringas. Então, o compartilhamento de seringas é uma das maneiras. O uso de maquinário de tatuagem contaminado, a transfusão de sangue, obviamente, contaminado também. Enfim, de maneira geral, é você tendo algum tipo de contato com o sangue contaminado. Bem, agora vamos então para a hepatite C. Qual é o principal meio de transmissão da hepatite C? Então, é o contato com o sangue contaminado. Gente, professor, você não acabou de falar que esse era um dos meios de transmissão da hepatite B? Pois é, algumas das hepatites têm formas semelhantes de transmissão, só que nós temos aquelas são as formas principais. A forma principal da transmissão da hepatite B é a vertical, ou seja, passando da mãe para o filho. A principal forma de transmissão da hepatite C é o contato com o sangue. Então aqui vai se aplicar as mesmas coisas que eu disse antes, né? Além de ter a possibilidade de ser transmissível sexualmente, apesar de ser menos comum, o normal é que você tenha contato com o sangue e através desse sangue você seja contaminado. E aí vai a mesma coisa, né? Vai ter transfusão de sangue quando o sangue não foi... Enfim, né? Se o sangue está contaminado, né? O uso de materiais hospitalares que não foi devidamente desinfetado. O compartilhamento de agulhas para o uso de drogas. E pode ser também transmitido através do ato sexual, apesar de, como eu já disse, ser menos comum. Enfim, esses são os principais meios para a transmissão da hepatite C. Bem, agora nós vamos para a hepatite D. Professor, qual é o meio de transmissão da hepatite D? Bem, a hepatite D ela está associada ao vírus da hepatite B. Gente, como assim? Você, se for contaminado com o vírus da hepatite B, tem uma chance também de ser contaminado pelo vírus da hepatite D, também conhecido como hepatite delta. E os meios de transmissão são praticamente os mesmos. É muito raro você pegar a hepatite D e não pegar também a hepatite B. Na verdade, você pega a B para pegar a D. E é por isso também que quando você toma a vacina da hepatite B, você também está se prevenindo para a hepatite D. Então, o resumo aqui vai ser os mesmos meios de transmissão. Vertical, na hora da gestação e do parto, contato com sangue e por aí vai. Todos aqueles que eu já falei para hepatite B. E por último, nós vamos falar da hepatite E. Como é que se pega a hepatite E? Do mesmo jeito da forma oral fecal.
Gente, como assim, professor? Do mesmo jeito. Se você ingerir água contaminada, se você ingerir alimentos contaminados e basicamente todos os outros meios da hepatite A. Entretanto, não há registros de contaminação por hepatite E aqui no Brasil. Ou seja, oral fecal, basicamente aqui no Brasil nós temos a hepatite A. Bem, com esses dados em mente, agora nós retornamos para a questão. E o que é que a questão pede? Vamos reler? A hepatite é um termo genérico que descreve a inflamação do fígado. Pode ser causada por infecções virais, que é o que importa para a gente, consumo excessivo de álcool, toxinas, medicamentos e outras condições, certo? Hepatites virais são classificadas em A, B, C, D, E, ok? Cada um com modos distintos de transmissão e prevenção. Distintos, mas nem tantos, não é? Qual o tipo de hepatite é primariamente transmitido através do consumo da água e de alimentos contaminados? Eita, professor, se você prestou atenção, você vai dizer que é a hepatite A e a hepatite E. Gente, professor, e agora? E agora? Qual é o que eu marco? Bem, a banca deu como gabarito a letra A. Só que a letra E também está certa. Gente, e aí? No meu entender, essa questão deveria ter sido anulada. Mas, se você for pesquisar aí na internet, a primeira coisa que você encontra é realmente dizendo que a hepatite A ela é transmitida, né, pela forma oral fecal, como eu já expliquei, né? Mas quando você vai estudar direitinho, você vai ver que a hepatite E é também transmitida de forma oral fecal e basicamente pelas mesmas coisas. Só que quando você lê lá no primeiro parágrafo do texto do site do governo, ele vem dizendo assim, não, a hepatite E ela é transmitida através do consumo de alimentos contaminados. Alimentos contaminados? Gente, mas esse também não é um meio de transmissão da hepatite A? Sim, é. E se você tomar água infeccionada ou infectada pela hepatite E, você não vai se infectar? Sim, você vai. Ou seja, é igual, tanto um como o outro. Só que tem uma pequena diferençazinha assim no meio, como foi escrito lá nos textos oficiais do governo. Obviamente aqui, quem fez essa questão aqui não se atentou a esse pequeno detalhe, não estudou a fundo, vai ver que ele não é da área, e botou essa, né? Colocou que a hepatite A é a única forma de transmissão, sendo que nós temos dois tipos. Ele poderia ter evitado esse erro aqui, simplesmente colocando aqui no enunciado, falando alguma coisa tipo assim, das hepatites comuns no Brasil, né? Porque aí nós excluiríamos a hepatite E, que essa sim não tem registro aqui no Brasil. Ela é comum lá na África e tal. Mas enfim, a banca deu a letra A como sendo o gabarito correto, mas você fique sabendo que tanto a letra A, a hepatite A, como a hepatite E tem o mesmo tipo de transmissão, assim como a hepatite B e a hepatite D também tem basicamente o mesmo tipo de transmissão, e a hepatite C parece muito com a transmissão da hepatite B, apesar de no texto eu também dizer que o principal meio de transmissão ser o contato com o sangue contaminado. Então, fique esperto. Mas, professor, isso é muito errado. Uma banca não deveria colocar esse tipo de questão, né, errônea, né? Tá errado, né? Errônea assim nos concursos. Então, se você tiver uma boa argumentação, você consegue anular uma questão dessa no tempo hábil. Mas isso aí é para quem estuda, não é? Se eu tivesse participado desse concurso, eu teria entrado com o recurso, né? E mesmo assim, não é toda banca que considera os recursos dos concurseiros. Enfim, faz parte da vida, você tem que se acostumar. A sua parte é estudar, estar preparado para quando cair uma questão dessa, você tentar ler entre as linhas ali e ver qual seria a mais provável de ser a verdadeira. Nesse aqui, eu chutaria de fato a hepatite A, porque eu sei que ela é a que ocorre no Brasil. Se eu tivesse errado, depois tivesse pesquisado, aí sim eu entraria com um recurso. Mas, não é? Como eu disse, isso é para quem estuda. Gente, muito obrigado pela sua atenção, sua audiência. Continue estudando, que você também vai passar.